E hoje o nosso programa está recheado de informação. Para começar, você sabe que o direito, como qualquer outra ciência, independente do que for, matemática, biologia, ciência, medicina, etc., tem uma linguagem técnica que lhe é peculiar. O problema é entender alguns termos que só os especialistas no assunto realmente sabem. Por isso, para nos ajudar a compreender melhor essa linguagem jurídica ou o famoso juridiquês, recebemos hoje o Dr. João Prado, que é mestre em Direito do Estado pela USP. A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Dá continuidade agora ao nosso programa. Eu não sei se você já ouviu falar numa linguagem jurídica mais conhecida como juridiquês. Às vezes é complicado a gente entender o que alguns ministros, o que alguns promotores, os próprios advogados às vezes falam com a gente, ou algumas entrevistas que a gente assiste também pela TV quando estão relacionadas a esses tipos de cargo. E por isso, para ajudar a gente a entender melhor esse juridiquês, recebemos hoje o Dr. João Prado. Ele é mestre em Direito no Estado pela USP e vai ajudar a gente a entender melhor esse tal juridiquês, que muitas vezes parece complicado, mas você vai ajudar a gente, né, doutor? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Com certeza. Muito boa tarde, Jéssica. Muito boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar de volta e vamos tentar ajudar aí um pouco nisso. Inclusive, se você conhece alguma expressão, quer compartilhar com a gente, pedir aqui para o doutor João dar uma traduzida, é muito fácil. Escreva a sua pergunta ou seu comentário através da nossa página do Facebook, facebook.com/nosso-pgm. Se usa mais o Instagram, é só ir lá no nosso perfil, @nosso-programa, ou então ir lá no meu, que eu passo também para o doutor João, @JessicaNunes_6. E você tem a opção de ligar e participar ao vivo com a gente, através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Doutor João, para a gente começar, claro, toda a linguagem vem de uma certa técnica daquele tipo de profissional, ou vice-versa. Mas eu acho que o mais importante do que ter essa linguagem peculiar é a pessoa conseguir se comunicar com quem não é da própria área. Com toda certeza, Jéssica. A gente tem que partir do pressuposto que, para que haja comunicação, é necessário que aquilo que o emissor passa para o receptor seja devidamente captado. Ora, se não há uma compreensão daquilo que está sendo transmitido, obviamente que não existe a comunicação, portanto, de nada vale nós termos uma bela linguagem, a utilização de expressões cultas, se isso não é compreendido por quem deveria assimilar. Principalmente, tem muitas informações que são passadas pelos meios de comunicação, onde eles tentam, de certa forma, traduzir, ainda mais a crise econômica, política que a gente está vivendo, tem muitas informações que vêm desse meio jurídico e que, às vezes, não são interpretadas da melhor forma. Então, isso precisava ter um certo cuidado à parte dos jornalistas, de quem transmite essas informações, para não correr o risco de passar uma coisa equivocada. Perfeito, porque o grande problema que nós temos é de não cair em nenhum dos extremos. De um lado, o famoso juridiquês, ele prejudica a percepção, né, a assimilação daquilo que está sendo transmitido. Por outro lado, a utilização de uma linguagem cotidiana, que vise fazer com que o receptor assimile o conteúdo, muitas vezes traz falhas técnicas que, para quem é do meio jurídico, considera isso de uma gravidade significativa e que não poderia acontecer. Então, é difícil, mas o ideal é se chegar a um meio termo entre a transmissão correta das informações, mas, por outro lado, que isso possa ser assimilado pela maior parte do público. Verdade. A gente pode dizer que a maior dificuldade da população é entender em si as decisões judiciais? A gente pode dizer que é isso, doutor João? Olha, eu acho que isso ocorre com projetos de lei, com todo, na verdade, acho que todo o trabalho do Poder Legislativo, do próprio Poder Executivo, do Poder Judiciário, tudo isso envolve algumas questões de ordem técnica. E agora, no tocante às decisões judiciais, isso tem sim um aspecto de suma importância, porque a gente tem decisões que afetam a sociedade como um todo,
ou então são decisões de interesse da sociedade, né? Por exemplo, saber que um ex-presidente da Câmara dos Deputados ou que ocupou um cargo relevante de ministro foi preso, é algo que interessa a todo o país. Né? Então nós devemos fazer com que isso chegue à população de uma forma, de um lado, clara e de outro lado, sem falhas técnicas. Nessas falhas técnicas que a gente está falando agora, a gente pode dizer que já existia um projeto de lei à vista de mudar um pouquinho esse linguajar. Isso realmente já está valendo, não? Porque faz um tempinho que eu acompanhei esse projeto de lei. Eu vou falar a verdade que depois eu não consegui dar continuidade. Mas ele deu ou não continuidade a esse projeto? Então, nós tivemos a apresentação em 2006 do projeto de lei 7448 do ano de 2006 da ex-deputada Maria do Rosário, que depois foi inclusive ministra dos Direitos Humanos. E esse projeto de lei tinha um alcance social muito interessante de facilitar esse conhecimento das informações por parte da população. Porém, o que aconteceu? Esse projeto caminhou de uma forma bem lenta, e aí quando nós tivemos o aparecimento do novo Código de Processo Civil para ser votado, entendeu-se que haveria uma certa colidência, um conflito entre esses dois projetos, então acabou-se privilegiando a elaboração do novo Código de Processo Civil, que de fato era uma lei relevante e importante ser aprovada, e aí com isso esse projeto de lei acabou sendo de certa forma esquecido e não seguiu adiante aí como se esperava que poderia acontecer. Ah, doutor Jânio, você podia ir lá em Brasília e revogar tudo isso para ajudar a gente, porque é importante manter essa conexão, essa relação, principalmente entre advogado e cliente. Às vezes começa a falar algumas palavras e você fala, o que está falando? Será que ele está querendo me ajudar ou vai acabar me atrapalhando mais? E esse linguajar é importante porque eu acho que além também dos projetos de lei que deveriam seguir para virar realmente sanções, é ter uma fiscalização, um conhecimento maior do poder do judiciário para ver se aquilo está funcionando realmente ou não. Concordo, acho que aqui a gente tem algumas coisas para ponderar, né? Em primeiro lugar, como você bem ressaltou no começo, Jéssica, cada área, né, de conhecimento tem o seu linguajar próprio, né? E uma coisa assim que me chama a atenção por vezes eu me deparo na situação de fazer uso de um transporte público, do metrô, e sentar ao lado de duas pessoas da mesma área, conversando sobre questões da rotina profissional delas, e às vezes, por exemplo, fisioterapia, medicina, e aí eu não consigo compreender nada do que elas estão falando, né? Claro, elas estão conversando entre elas, mas é curioso como assim, nenhuma pessoa tem condições de assimilar toda a linguagem própria de cada área do conhecimento, né? Só que, por outro lado, essa linguagem própria é necessária por conta de algumas diferenças que pode haver entre a utilização de um termo ou de outro. Inclusive, até algumas coisas que os meus alunos, acho que às vezes ficam bravos comigo, mas eu falo que aquilo é importante, a utilização de palavras como que devem ser, que não são as mais corretas naquele caso, e aí quando eu vou corrigir a prova do aluno, ele fala, poxa, professora, mas eu tirei uma nota baixa só por conta de uma palavra, e eu costumo dizer, né, mas é uma palavra de fundamental importância, né? Então, desde que o aluno entra na faculdade, ele já precisa se habituar a fazer uso de algumas expressões que, em qualquer área do conhecimento, isso vai acontecer. Agora, por outro lado, né, eu também acho que deveria haver esse esforço de conseguir fazer uma mudança, né, o Congresso Nacional levar adiante essa proposta de tornar a linguagem mais acessível, sem prejuízo da qualidade, da precisão. E agora, não sei se muitas vezes os políticos têm interesse de que a população realmente tome conhecimento de algumas coisas. Eu acho que você tocou num assunto-chave, numa peça-chave, porque às vezes a minha sensação, principalmente no meio político, entre outros, é realmente essa. Eles não querem realmente que a gente entenda o que está acontecendo, o que está rolando ali.
Para a gente realmente ser passado para trás. É essa mesmo? É isso mesmo que acontece? Eu creio que em alguns casos isso acontece. Então aí entra também a questão de alguns processos que são sigilosos, né, e que talvez deveriam ser de conhecimento público e são mantidos em sigilo. Da mesma forma, ao se utilizar uma linguagem completamente rebuscada, com expressões em línguas estrangeiras, no caso do direito, principalmente do latim, isso faz com que aquilo não se torne efetivamente conhecido da população, o que às vezes é de grande interesse de alguns envolvidos com determinados problemas. Faz o seguinte, doutor João, eu sei que você separou algumas palavrinhas para a gente em latim, algumas expressões mais comuns que são utilizadas no meio jurídico ou no meio do direito. Você traduz para a gente? Opa, vamos. Que a gente vai aprender hoje aqui também. O nosso programa também é uma aula. A gente varia conhecimento também. Faz o seguinte, vamos colocar a tela então. Aí a gente coloca a palavrinha e depois você traduz para a gente. Pode colocar, por gentileza, a tela. O ab-ovo, o que seria? É uma daquelas coisas que a gente pensa, né? Daria para viver sem isso? Com toda certeza daria, né? Porque nada mais significa que no início, né? Porque quando a gente pensa em ovo, a gente pensa que o ovo é o começo, né? Primeiro vem o ovo, depois vem a galinha. Então, eu poderia simplesmente dizer que a parte no processo, num primeiro momento, não fez a prova do seu direito e, ao invés disso, costuma-se utilizar ab-ovo, né? Para que isso, né? Mas, enfim, Não, mas eu gostei dessa logística, a senhora explicou muito bem, entendi. Então, ab-ovo seria início. De início. De início, perfeito. Doutor João também cultura, minha gente. Faz o seguinte, coloca a segunda tela que a gente quer aprender mais aqui também. Data vênia, atenção aí, gente, data vênia. O que significa a bendita data vênia? Também outra coisa simples, né, que quer dizer com o devido respeito, né, com todo respeito, né, e mais uma vez, né, a gente tem como viver sem falar data vênia, só que é curioso como o profissional do direito, uma vez que ele vai avançando na faculdade, parece que ele pega tão gosto pela coisa, se sente um verdadeiro especialista em latim, e às vezes a gente até pega conversas no corredor, um amigo de sala falando pro outro, data vênia, né? Entre colegas de profissão, às vezes mensagem no WhatsApp e tal, e aí, tudo bem, tudo bom, tal, não sei o que, data vênia, né? Pra que isso, né? Basta falar com todo respeito, mas enfim, é uma coisa assim, super comum. Entre os próprios profissionais, acho que não há problema, né? Você colocar em prática aquilo que você aprendeu. A questão é saber se comunicar com quem realmente não entende nada e se policiar quanto a isso. Faz o seguinte, vamos colocar a nossa próxima palavrinha aqui, que o doutor João vai traduzir pra gente. Pode colocar na tela, por gentileza. De cujos, tá certo? Isso, tô lendo certo? De cujos, o que significa, doutor? Isso aí vem de uma expressão, né? De cujos bens são transferidos, que nada mais é, o de cujos é aquele que faleceu. Ao invés de simplesmente falar o falecido, se utiliza de cujos. Nossa! Né? Então, que na verdade a tradução não quer dizer, de cujos não quer dizer falecido, mas vem de uma expressão mais extensa, né? De cujos bens são transferidos aos herdeiros, então ficou de cujos. Ah, interessante. Então. Tem que ter latim, então, no curso de Direito? Tem aula de latim? Pois é, não existe. O que as faculdades de Direito fazem é ter uma disciplina de linguagem jurídica e aí acaba se utilizando. Só que eu como professor universitário, eu tenho a percepção de que, infelizmente, chegar logo no início da faculdade, passar para o aluno uma lista de expressões e falar, decore isso, não é nada producente, né? Porque decorando não se aprende nada. O aluno somente vai conseguir, de fato, aprender como funciona essa linguagem jurídica a partir do momento em que ele vê a linguagem sendo utilizada dentro de um contexto, né? Dentro das aulas das matérias mais práticas, né? Em processo penal, por exemplo, esse ano eu brinquei com os meus alunos que ia ser um desfile de latim, às vezes até inglês, que são coisas que, assim, não é que eu, como professor, acho que o aluno precisa saber, mas, infelizmente, ele vai se deparar isso na vida profissional, até, às vezes, numa prova de concurso público, na prova da OAB para se tornar advogado. Então,
a gente acaba tendo que transmitir isso. Mas as expressões mais comuns, normalmente elas são mais em latim mesmo ou Sim. tem outras línguas? O mais comum é em latim. Tem algumas em francês, em inglês, mas o que predomina de fato é o latino, eu diria. Bacana, então vamos aprender outra palavrinha em latim. Pode colocar na tela, por gentileza. Indúbio pro réu. Isso aqui é uma coisa que a sociedade, assim, na prática, ela até sabe muito bem como é que funciona, que é inerente aos processos criminais, né? Que, traduzindo, significa, na dúvida, a favor do réu, né? Porque a ideia por trás disso é a seguinte, entre se admitir a condenação de um culpado a condenação de um inocente. Perfeito. E a absolvição de um culpado é muito mais, considerado muito mais falho para o sistema jurídico a gente ter um inocente sendo condenado do que um culpado sendo absolvido. Então, se eu tenho um processo em que no final o juiz não conseguiu ter uma certeza se o réu deve ou não ser condenado, diante dessa dúvida, é preferível se correr o risco de absolver um réu, ainda que possivelmente ele seja culpado, do que correr esse risco maior de condenar um inocente. E dá pra gente entender o porquê, eu também concordo com essa linha de pensamento. Faz o seguinte, ainda tem outras palavrinhas que você vai aprender, o Dr. João vai ensinar pra gente o significado, vai traduzir tudo pra gente, mas é no próximo bloco. Eu vou, mas eu volto, então não sai daí não, é bem rapidinho. Aí a gente já continua, doutor. Nosso programa já está de volta e a gente vai continuar o nosso assunto agora sobre a linguagem jurídica, ou, se preferir, o juridiquês com o Dr. João Prado, nosso mestre em Direito do Estado pela USP. Doutor João, no bloco anterior a gente estava ensinando algumas traduções de algumas palavras ou expressões em latim. A gente pode continuar? Eu sei que a lista é grande, mas não vai dar para a gente fazer tudo, claro que a gente ainda quer bater um papinho, mas eu vou colocar na tela para vocês. Pode colocar aí, por gentileza. Nossa, eu não sei pronunciar isso não, doutor. O que é isso? É pacta sunt servanda? Isso. Oh, meu Deus, o que é isso? Essa é uma expressão que se utiliza muito, que significa que o contrato faz lei entre as partes. É muito comum que numa situação em que alguém se vê prejudicado com o negócio jurídico e entra na justiça dizendo que de alguma maneira não tem condições de cumprir aquela obrigação, que a obrigação ela é injusta por algum motivo, a parte contrária diz, né, que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, se você assinou um contrato, se você assumiu formalmente aquela obrigação, você tem que cumprir, independentemente do que esteja estabelecido lá. Gente, para que essa palavra gigantesca? Para um significado tão simples. Você conhece alguma expressão, gente, que vai do meio jurídico, ou alguma expressão que você nunca ouviu falar? Você tem alguma dificuldade de entender, não só o meio jurídico, eu digo no contexto geral. Envia seu comentário, participa com a gente através do Facebook/nosso PGM, ou então é só ir lá no nosso perfil do Instagram, @nosso programa, tem um @Jéssica Nunes _6 também, você pode enviar uma mensagem para mim. Se preferir, ligue e participe ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Bom, eu quero aprender mais. Essa eu não tinha conhecimento não. Você vê a dificuldade para eu falar, né? E eu percebo isso até na medicina, como é difícil também às vezes falar com o médico, né, doutor? Às vezes você pede, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, ele faz os exames, você está com uma... Aí começa a falar, eu nem sei inventar uma palavra aqui. Mas é tão complicado, seria mais fácil se desse uma simplificada para cada um entender de uma melhor forma, né? E acho que ainda no caso do médico tem a letra que não ajuda tanto, né? Então é o conteúdo mais a letra. Palavras, mais a letra é verdade, doutor João. Apesar que essas palavrinhas, assim, as escritas não estão ajudando nada. Quer dizer, dá uma olhadinha na próxima, pra você sentir a dificuldade, o grau. Pode colocar na tela. Pecunia non olet. Eu li certo? É assim? A gente fala olet, né? Pecunia non olet. Essa é extremamente curiosa, né? Que assim, a origem disso está no imperador Justiniano, né? Lá na antiga Roma.
em que na época havia um tributo para usar banheiros públicos. E aí ele estava com o filho dele, Tito, e aí depois que as pessoas usavam o banheiro público, elas pegavam moedas e colocavam lá para pagar esse uso. E aí o filho, estranhando aquela situação, falava: pai, mas a gente, né, o governo vai ficar com esse dinheiro sujo, né, essas moedas aí do pessoal que acabou de usar o banheiro e coloca aí, a gente vai usar, né? E então, em cima de tudo isso, vem essa ideia de que o dinheiro não tem cheiro, né? Ou seja, não importa de onde vem o dinheiro, não importa que a pessoa... Dinheiro é dinheiro, então o governo vai lá e vai cobrar os tributos que forem estabelecidos independentemente da origem, né? Até, por exemplo, uma pessoa que obtém renda de uma maneira ilícita, né? Por exemplo, com base no tráfico de drogas, praticando algum tipo de crime, se ela tem renda o leão, né, a Receita Federal toma conhecimento de que a pessoa tem renda, essa renda vai ser objeto de imposto de renda, vai ser tributada, mesmo que a atividade seja ilícita, porque para o governo, se a pessoa tem renda, ela tem que pagar imposto de renda, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, não importa a sua origem. Não importa a sua origem, é do governo, você entendeu, né? Bom, vamos saber dessa. Vamos para a nossa próxima, então. Habeas corpus, essa é bem conhecida, né, doutor? A gente ouve direto, principalmente entre ensaios de políticos, de corrupto em si da cadeia, a gente sempre ouve, tem um habeas corpus, corpus. Mas na maioria das vezes as pessoas não sabem o real sentido. O que seria, então, o habeas corpus? Habeas corpus, traduzindo, seria dai-me o corpo. Né? Dei-me o corpo quer dizer, a ideia é que se uma pessoa está sofrendo algum tipo de violência, coação em relação à sua liberdade de locomoção, essa pessoa deve ser apresentada ao juiz, né? É o juiz pedindo, né? Traga-me o corpo dessa pessoa para eu verificar o que está acontecendo com ela, né? Se ela sofreu algum tipo de violência mesmo. Então é a ideia do juiz pedindo para que quem esteja encarcerando essa pessoa traga até a presença do juiz para ele verificar o que está acontecendo. E habeas corpus eu diria que é um típico exemplo de uma expressão que, ao invés de se traduzir, acabou se colocando ela no próprio ordenamento jurídico, né? Não existe, assim, a gente tem a tradução do teor da lei, mas a própria lei fala de habeas corpus. A nossa Constituição prevê o remédio do habeas corpus, o nosso Código de Processo Penal, então é a prova de que como o latim acabou entrando para o nosso ordenamento jurídico. Isso é verdade, até porque a essência de muitas palavras, eu acho que de todas as línguas em si é o latim, né? Então não tem como, mas essas palavras literalmente, essas expressões literalmente em latim, realmente estão aí. Não é à toa que é chamado de língua mãe, né? Porque realmente verdade, ela é a base de todo... da maioria dos idiomas. A gente fala em si que essas pessoas que trabalham com determinadas linguagens têm que saber se comunicar, mas eu acho que a pessoa também pode ir atrás, que não é da área em si, pode ir atrás de conhecimento, né? Por que não? Não quer demais conhecimento. Inclusive, olha que legal, a gente tem uma participação aqui no Instagram. O Iranildo, ele mandou uma mensagem pra gente. Olá, muito boa tarde, estou adorando a pauta de hoje. Estou aprendendo bastante. Isso é legal, você vê essa disposição das pessoas em querer aprender. E não só ficar pegando, por exemplo, falando para outra pessoa que ela tem que falar direito, e ela coloca em prática também a cachola dela para pensar. Quanto mais aprender, melhor. E por isso que a gente vai continuar aprendendo agora com a nossa outra palavrinha. Pode colocar na tela, por gentileza. Vademecum. Já ouvi falar bastante desse vademecum também. É o livro, doutor? É o livro vademecum onde encontram as leis? Isso. A gente, né, a tradução de vademecum seria vem comigo. Vem comigo? Isso. E por que acabou se utilizando isso, né? Porque hoje o vademecum nada mais é do que um livro que a maioria das editoras jurídicas fazem, trazendo todas as leis importantes, principalmente para que o aluno use na faculdade. Então, para ele chegar na faculdade e poder ter acompanhar o que o professor está ensinando, o aluno leva esse livro e aí, enquanto o professor comenta uma determinada lei, ele abre lá, consulta o número do artigo e tudo mais. Então acabou virando esse compêndio de leis, das leis mais importantes que o aluno usa na faculdade. Falando
Falando em lei mais importante e as mais curiosas, eu sei que o senhor separou também algumas pra gente. E a gente pode comentar um pouquinho sobre elas, porque eu achei super interessante. Eu vi aqui que o senhor separou pra gente a Lei Barra do Garças, é isso? É uma lei da cidade de Barra do Garças, né? Que fala sobre reserva da área para... ai, meu Deus, que palavra difícil. Aeródromo de pousos de OVNI. Como assim, doutor? Pois é. Barra do Garças é uma cidade que fica no Mato Grosso e que acabou, assim, ganhando uma certa fama de ser a capital turística dos ufólogos no Brasil, né? Pessoas que estudam objetos não identificados, né? Então, até como uma forma de promover a cidade, né? De mostrar como eles dão importância, né? Para os ETs, para os objetos não identificados, acabaram fazendo duas leis bem curiosas, né? Essa é uma delas, né? Estabelecendo que haveria um lugar específico onde os extraterrestres poderiam pousar suas aeronaves, né? Como a gente imagina, a questão é assim, né? A população da cidade vai tomar conhecimento da lei, mas será que os extraterrestres, quando estiverem vindo para a cidade, eles vão conhecer a lei? Senão eles vão ser multados, né? A lei não previu nenhuma multa pelo descumprimento. Viu como é importante passar essa linguagem, gente, até para os extraterrestres entenderem o que acontece aqui. Por isso que é importante essa comunicação. E tem outra que eu achei super interessante também que o senhor trouxe pra gente, é uma lei da França que é proibido colocar o nome de Napoleão, apelidar Napoleão nos porquinhos. Pois é, né? Por quê? Se eu quiser ter um porquinho chamado Napoleão, se eu morar na França, não posso? Pois é, que eles têm, assim, né, essa figura histórica de Napoleão Bonaparte, que para eles teve, assim, e de fato teve, né, uma importância mundial para toda a história, foi um grande líder político, estadista, né, então por conta disso e pelo sentido, de certa forma, pejorativo, sujo que os porcos costumam trazer as pessoas, né? Entende-se que chamar um porco de Napoleão traduziria uma ofensa à imagem, à história do que o Napoleão, imperador Napoleão Bonaparte, representou para a França. Tá bom, já entendeu. É bom respeitar, né? Essa é a lei, vamos respeitar, minha gente. Tem outra aqui da Dinamarca que ninguém pode, por seu veículo em movimento, se houver alguém embaixo dele. Ah, pelo amor de Deus, né, também? Alguém que tá embaixo do veículo, como é que você vai andar, meu Deus? Você vai matar a pessoa? Pois é, né? Aí eu acho que é uma lei não só engraçada, curiosa, mas que mostra que muitas vezes o direito atua sem maior necessidade, né? Parece que a gente é tão apegado, e o Brasil tem muito disso, de ser apegado às leis, né? Uma coisa que eu ouço assim, já ouvi inúmeras vezes, ao falar para uma pessoa não faça isso, né? Isso é errado, a pessoa perguntar, mas onde está escrito que eu não posso, né? Quer dizer, parece que se não tiver uma lei dizendo que determinada conduta não é correta, a pessoa se sente no direito de fazer, mesmo que incomode terceiros e tudo mais, né? Então essa lei vai um pouco assim nessa linha de leis que tratam do óbvio, que não havia necessidade nenhuma de se estabelecer isso, porque vai do senso comum. Né? Nossa, eu fico até chateado com isso, porque realmente tem coisas que precisam de uma atenção, de um certo apelo, né, e apego também da população, e ninguém tá nem aí. Uhum. E realmente umas coisas nada a ver. E você vê, não acontece só no Brasil, é no mundo todo, né? Uhum. Que nem essa daqui de Chicago, por exemplo, é proibido comer em um lugar que esteja pegando fogo. Pelo amor de Deus. Quem vai ficar num lugar pegando fogo vai pensar em comer, minha gente? É que eu conheço uma pessoa que só pensa em comida, que de repente ela vai fazer isso. Mas essa é uma curiosa também. É uma lei curiosa. Se o lugar está pegando fogo, acho que a primeira coisa que a pessoa deveria pensar é na sua vida, na sua saúde, né? Mas vai ver que tem algumas pessoas lá em Chicago, principalmente, que estão mais preocupadas com o estômago do que qualquer outra coisa. Então, talvez por aí isso tenha levado eles a fazerem uma lei sobre isso.
Doutor, eu adorei essas linguagens curiosas também. Achei importante a gente falar também sobre a simplificação da linguagem jurídica. Eu acho que está todo mundo ali junto e misturado, como se diz, né? É importante a gente desmistificar cada vez mais esse meio jurídico, porque a base do direito é política e economia, e as pessoas precisam entender como é que funciona o sistema político, econômico, judiciário do seu país. Porque assim elas vão ter mais facilidade de entender tudo num contexto geral mesmo. Eu acho que assim, e desde do ensino fundamental, ensino médio, as pessoas deveriam ter noções elementares sobre como funcionam os nossos direitos, as leis. Inclusive existe proposta, essa já está até numa situação avançada na sua tramitação, para determinar a instituição do ensino de Constituição, noções de Estado, de direito do consumidor nas escolas. Bacana. Né? Então, eu costumo, quando eu dou aula de direito constitucional e de direito do consumidor, uma das coisas, principalmente de constitucional, eu falo, uma das coisas que eu chamo a atenção para o aluno é o seguinte: você pode se formar e nunca exercer a profissão, ou mesmo sequer terminar a faculdade, mas algumas coisas que vão ser ensinadas vão fazer da pessoa melhor cidadão, independentemente do exercício da profissão, né? Porque, de fato, eu acho que a gente precisa ter uma preocupação com a cidadania acima das questões profissionais, né? E eu digo isso até mesmo, desculpa cortar o senhor, e eu digo isso até mesmo porque a gente não está falando aqui que é preciso extinguir a linguagem jurídica ou juridiqueza. A gente está falando aqui que um dos princípios básicos da Constituição, um dos princípios básicos constitucionais é a igualdade. Ela precisa ser respeitada. Todo mundo tem o direito de entender o que está se passando tanto no Brasil quanto no mundo de uma forma assim bem legal, que dê para ela compreender exatamente tudo. E quando a gente fala, por exemplo, das decisões judiciais, o conhecimento delas é importante não só para as partes do processo, para o autor e para o réu, mas também para que a sociedade possa fiscalizar o poder judiciário. Verdade, porque doutor. Quando a gente pensa nos nossos legisladores, nos nossos políticos, a gente tem a possibilidade de escolher quem é que vai ocupar esses lugares, né? Somos nós que elegemos presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, né? Agora, no caso dos juízes, eles ascendem ao cargo por concurso público. Então, para que a gente tenha uma legitimidade democrática do Poder Judiciário, é necessário que haja esse controle social. E para que a sociedade possa saber como o Judiciário trabalha, é fundamental que a população consiga compreender aquilo que está sendo decidido. E é claro que a imprensa tem um papel fundamental nesse ponto de noticiar o que está acontecendo, mas é interessante saber que o cidadão tem condições de ele próprio ir direto na fonte, né? De ler o teor de uma decisão e saber o que está acontecendo ali, o que foi decidido. Doutor, adorei. O senhor deu uma aula espetacular hoje pra gente. Aprendemos bastante. A gente misturou um pouquinho de tudo, deu para entender todos os departamentos em si do direito, principalmente entender o processo, funcionamento. E é isso aí, é buscar conhecimento. Desde já quero agradecer a sua participação, por seus esclarecimentos. O senhor volte quando quiser. Obrigado. É sempre um prazer aqui atender os chamados da HIT TV, estar aqui no nosso programa, poder ter esse contato com os seus telespectadores. Estarei sempre à disposição, Jéssica. Inclusive, eu já quero deixar para vocês aqui os contatos do Dr. João Prado, nosso advogado e professor universitário. O contato dele é joaoprado@usp.com.br.